Venho aqui dizer para vocês que vocês não devem vender contabilidade. Muito bem, senhoras e senhores, contadores e contadoras, venho aqui dizer para vocês que vocês não devem vender contabilidade. Exatamente isso. Sabe por quê? É muito complexo. Na minha vida toda profissional, desde quando meu escritório era pequenininho, eu sempre tive, talvez para mim, a minha maior dificuldade, ou as minhas crenças que impediam de prosperar, e eu tive que trabalhar muito com relação a isso, e aí foi bom que daí Deus me deu um sócio completamente diferente de mim, a gente é o oposto, e acho que por isso que diz que o oposto se atrai, né? Então é justamente isso, meu sócio é completamente diferente de mim, e no começo ele era mais intenso com relação às situações que eu vou te passar, do que eu, e eu tive muita dificuldade. Era duas dificuldades que eu tinha: precificar, dar o valor, eu não achava... Eu começava uma negociação já derrubando o preço, era incrível, né? Como se eu não merecesse um honorário alto, então eu já ia derrubando o preço, eu tinha muita dificuldade. Uma outra dificuldade que eu tinha era de vender o meu trabalho. Eu sabia que o departamento pessoal tinha um monte de problemas, a rotina era árdua, eu sabia que o fiscal era complicado, tinha um monte de situações que eu precisava ver, eu sabia que a contabilidade em si demandava muito tempo, muita técnica, mas eu não sabia vender. Quando eu sentava com o meu cliente... Puxa, quem nunca sentou com o advogado, com o cliente e o contador, né? O engenheiro é importante. Não que eles não sejam importantes. O advogado é importante. O contador é o contador. Eu sempre me senti menor do que os outros profissionais. Eu sempre me senti inferior. E quando eu sentava para negociar, eu levava esse sentimento de inferioridade para a minha negociação. Então, o advogado cobrava R$3.000 no honorário. O engenheiro cobrava R$10.000. E eu ia lá, faço R$150 para você. Então, e aí eu começava a me sentir incomodado com isso. A primeira coisa que você precisa entender é se você só vai conseguir prosperar quando você começar a se sentir incomodado. Quando você estiver junto com outros profissionais e você se sentir o menor. Ou as pessoas te tratar como uma forma inferior. Eu sempre me incomodei até chegar a um ponto que comecei a brigar, né? Sim, em reuniões de conquistar um cliente, eu me via debatendo com um advogado, né? O advogado sempre se posicionou de uma postura correta, e eu valorizo isso. Os advogados, eu tenho a minha admiração, de verdade, porque o advogado sempre é centrado, ele sempre tá ali, sabe do seu valor, sabe, o cliente depende mais dele do que ele do cliente, né? Então ele sabe se valorizar, e eu, como contador iniciante, tinha muita dificuldade. E aí eu me sentia como as pessoas querendo me colocar inferior a eles, e eu comecei então a me encrespar com os advogados, né? Não, peraí, rapaz, você faz o teu, eu faço o meu. E aí, uma ou duas oportunidades, me ia ver discutindo com o advogado na frente do cliente, e eu acabava perdendo o cliente, né? Então, uma posição errada. Mas o que eu quero dizer é que começou a me incomodar. A partir desse incômodo, eu tomei a decisão de quando eu sentar numa mesa com o advogado, com o engenheiro e com o cliente, vou ser tratado da mesma forma ou mais. A minha expertise porque nós somos uma engrenagem. Então eu vou constituir a empresa, vou fazer o planejamento tributário, vou fazer a constituição societária, vou fazer as rotinas contábeis, e aí o advogado faz a parte dele, o engenheiro faz a parte dele. Todo mundo tem o seu valor, por igual. É importante ter um advogado? Claro que é. É importante ter um engenheiro? Claro que é. Só estou usando o advogado e engenheiro, que é o que veio agora, é o que me recordo que passava muito, tá? Mas tem outras situações também. Mas eu também tenho a minha parcela de importância. Entendeu? Ou nós trabalhamos com uma engrenagem única, ou não vai rolar. E aí, contador, contadora, pelo amor de Deus, vocês têm que entender isso daí. Como eu queria que vocês entendessem isso daí. Você já foi para uma reunião em que o advogado chegou de Mercedes, de Blazer, um relógio bacana? Como é que você chegou na reunião? Porque isso já faz a diferença ali na largada. Eu comecei a perceber que mesmo eu tendo uma moto, não tinha uma Mercedes, eu não tinha o dinheiro que o advogado tinha, mas ao entrar na reunião eu estava bem. Então eu me expressava bem, porque o advogado se expressava bem, e eu aprendi muito com os advogados. Eles se expressavam bem, tinha segurança no que falavam, não colocava nada em dúvida. Quando não sabiam, deixava claro que não sabia.
se vestia muito bem, falava muito bem. Falei, opa, é nesse rolê que eu vou. Comecei a perceber então que nas reuniões que eu chegava vestido muito bem, que eu me pronunciava muito bem, que eu tinha segurança, que eu falava, o advogado, o engenheiro, ou só novamente utilizando isso como exemplo, começava a me olhar de forma diferente. E aí eles não me rebaixavam, eles me tratavam da mesma forma. O cliente via nós como solução ao problema deles. O advogado com uma boa postura, o contador com uma boa postura e o engenheiro, novamente aqui como exemplo, com uma boa postura. E aí eu comecei a fazer a seguinte analogia, isso eu quero falar com vocês. Vocês não podem vender contabilidade. Você não vai vender contabilidade. Porque se você for vender contabilidade, você não vai conseguir. Porque a contabilidade ela é muito chata. É muito complexa, não tem como você vender. O que você vai vender? Você vai vender segurança, você vai vender postura profissional e você vai vender solução de um problema específico para ele. Não queira matar todos os problemas do cara numa vez só, porque você não vai conseguir. Então, tenha sempre numa negociação uma solução de um problema dele. Então, tenha uma boa postura. E sim, senhoras e senhores, você precisa se vestir bem. Não estou dizendo para você comprar roupa chique, não estou dizendo para você gastar um dinheiro que você não tem ou querer aparecer uma pessoa que você não é, mas você, para uma negociação, você precisa se vender, contador. Você precisa se vender. Quando eu comecei a chegar vestido da mesma forma que estava... Sabe como que eu ia para uma reunião? Agora eu vou contar. Sabe como eu ia para uma reunião? Cara, eu ia de calça jeans, sapatênis ou tênis e camiseta. Ou na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, uma polo, que geralmente estava esgarçada. Você entendeu? Não. Eu não preciso botar um terno e gravata com advogado. Não, mas eu colocaria uma calça, uma calça, não uma social, mas talvez ali uma calça sarja. Em vez de botar um sapatênis, colocava ali um sapato ou um tênis neutro. Colocava uma camisa, mais um blazer por cima. Tinha um relógio, não era um Rolex, mas eu tinha um relógio. Cara, você se vende. E eu vou rasgar o verbo com você. Você precisa se vender, contador. Nada de... Aí você vai no seu escritório, uma bagunça. Sabe, não, tem um escritório aconchegante, clean, organizado. Porque vai no escritório de advogado, eu vou pegar os advogados agora como Cristo. Uma coisa que eles sabem fazer é se vender. Você precisa se vender. Para que você chegue numa reunião e você tenha o mesmo status que qualquer outro profissional. Mas não vendendo contabilidade. Você se vende e vende uma solução de uma dor dele. Então, não venda contabilidade. É muito difícil. Se venda como autoridade, como um profissional e venda uma solução de um problema. É bem provável que você comece a ganhar um mercado que muitas das vezes você não consegue por conta de alguma postura. Isso eu estou dizendo porque aqui na região eu vejo muito isso. Contadores desleixados. Tem contadores que já entenderam. Se posiciona, se veste bem. Mas tem muitos que estão desleixados. Eu não sei como que você é. Por isso diz aqui pra mim. Se você já é um contador com essa visão. Ou você ainda é o contador que se sente inferior às outras profissões.